aí, gurizada? Vamos dar uma conferida nas expressões numéricas. Lá do comecinho do sexto ano, uma revisãozinha dos anos anteriores, a gente vai ver como resolver a sequência das expressões numéricas, certo? Elas têm uma ordem certa para ser feitas, das operações, dos sinais que a gente usa. Então, para começar, vamos determinar cada uma dessas operações e desses sinais, certo? Lembrando que lá no comecinho do sexto ano, não tem potência, não tem raiz. Então, essas aí a gente vai fazer um videozinho depois. Essas expressões eu não vou colocar nem as potências nem as raízes. Qual é a ordem que eu tenho que fazer as operações? Primeiro, a prioridade sempre é da multiplicação e da divisão. Então, em primeiro lugar, a gente vai resolver as multiplicações ou as divisões. Como assim ou? É que depende da ordem que elas aparecem. Se eu tiver, por exemplo, 3 vezes 6 dividido por 2, eu não tenho uma prioridade entre elas. Eu tenho uma multiplicação e uma divisão. Como é que eu vou saber qual eu faço primeiro? Sempre, sem exceção, eu vou fazer da esquerda para a direita. Então, nesse caso aqui, ó, a primeira que apareceu foi a multiplicação. Então, eu vou fazer 3 vezes 6, 18. Dividido por 2, 9. Certo? Detalhe. Estão vendo que eu não usei nem o xizinho, nem esse sinalzinho aqui da divisão? Por que eu botei um pontinho? Esse pontinho aqui, quando a gente está trabalhando com uma expressão numérica, vai representar a multiplicação. Tá? Então, sempre que vocês enxergarem um pontinho aqui, é vezes. Por quê? Porque logo adiante a gente vai chegar na parte da álgebra, quando a gente vai trabalhar com letras. Então, por exemplo, eu teria a letra X. E se eu usar a letra X e depois eu for multiplicar, usando o xizinho que a gente está acostumado, pode dar confusão. Tá? Quem é a letra e quem é o sinal. Para evitar isso, a gente usa um pontinho para representar a multiplicação. Para simplificar a escrita da divisão, não preciso colocar aquele tracinho no meio. Ó, 2 pontos. Então, 2 pontos é divisão. Tá? Um pontinho vezes 2 pontinhos, divisão. Nesse caso aqui, ó, eu segui essa ordem da esquerda para a direita. Agora, se eu tiver uma outra expressão que seja, por exemplo, 2 mais 3 vezes 5, qual é a sequência que eu tenho que fazer? Notem o que eu falei, a prioridade é multiplicação e divisão. Então, mesmo que eu tenha uma adição aqui no começo da minha expressão, a prioridade é da multiplicação. Então, o que eu tenho que fazer primeiro é vezes. Vou repetir o 2 mais 3 vezes 5, 15. 2 mais 15, 17. Certo, gente? Então, a prioridade é a multiplicação e a divisão. Se eu tiver as duas, a que aparecer da esquerda para a direita primeiro é a que eu vou fazer. Se eu não tiver, se eu tiver uma adição e depois uma multiplicação, a prioridade é da multiplicação. Então, eu vou começar pela de vezes. Tá? Então, prioridade sempre vezes ou dividido. Vamos adiante. Bom, eu já sei então que primeiro eu vou fazer vezes ou dividido. Depois, em segundo lugar, eu vou para adição ou subtração. Tá? Então, primeiro vezes ou dividido, depois mais ou menos. Por exemplo, 5 mais 7 menos 3. Mesma situação no anterior. Ó, eu não tenho uma prioridade entre mais ou menos. Eu vou fazer a que aparecer da esquerda para a direita. Então, 5 mais 7, 12, menos 3. 12 menos 3,
9. Tá? Mesma situação de antes. Entre adição e subtração, a prioridade é de quem tiver da esquerda para a direita. Se eu tiver 4 vezes 5 menos 8, agora não. Olha só, prioridade vezes. Então, eu vou começar pelo 4 vezes 5. 4 vezes 5, 20. Menos 8, 12. Eu não fiz a de vezes porque ela está na esquerda. Eu fiz a da esquerda porque a multiplicação tem prioridade. Certo? Então, vezes ou dividido, depois mais ou menos. Agora, a gente pode colocar também alguns sinais nessa história. A gente tem 3 símbolos que vão servir para ordenar a nossa expressão. O primeiro, o redondinho, a gente diz que são parênteses. Depois, o quadradinho são os colchetes. E o último, esse esquisito que muita gente tem uma dificuldade de desenhar, a gente chama de chaves. E a ordem que a gente vai fazer é a mesma que eu escrevi aqui. Então, primeiro, os parênteses. Depois, os colchetes. E por último, é que a gente vai fazer as chaves. Tá? Essa ordenação serve para a gente manter uma sequência para resolver a expressão. Se eu não tiver essa sequência, eu posso fazer cálculo de uma forma e outra pessoa fazer de outra. Então eu preciso seguir essa regrinha aqui. Primeiro o parênteses, depois o colchete e por último que eu vou fazer a chave. É como se a gente tivesse a seguinte situação. Aqui vamos desenhar uma casa, a planta de uma casa. Esse aqui vai ser o quarto da pessoa. Essa casa fica dentro de um terreno. E aqui fica a escola. Se a pessoa está dentro do quarto, se preparando para ir para a escola, e quer chegar na escola, ela não pode. Deu, estou pronto. E ela vai aparecer na escola. Isso não acontece. Ela vai sair do quarto para dentro de casa. Vai sair da casa para dentro do pátio. E aí sim, vai sair do pátio para poder chegar na escola. É exatamente como uma expressão. Eu tenho que ir resolvendo de dentro para fora. Sair do quarto para chegar na escola. Vamos fazer um exemplo. Primeiro um bem simplesinho. 4 mais 2 vezes 49 menos 49. 4 mais 2 vezes 49 menos 49. De quem é a prioridade? Lembram? Primeiro, vezes. Então, apesar dessa aqui ser a primeira operação que aparece, a que eu vou resolver primeiro é vezes. Então, 4 mais 2 vezes 49, 98. Menos 49. Os cálculos que eu não fizer, eu vou repetindo aqueles números e aqueles sinais. Eu só vou alterar o que eu resolvi. 2 vezes 49, 98. Bom, agora, mais e menos. Não tem prioridade. Então, da esquerda para a direita. 4 mais 98, 102. Menos o 49. Sobrou só uma expressão. Então, 102 menos 49, 53. 53 é o resultado da nossa expressão numérica aqui. Beleza? Vamos fazer mais um. Olha só. Parênteses, colchete, chave.
o pontinho de vezes. Vamos resolver? De dentro para fora. Então, primeira coisa, ó, o parênteses. Eu tenho que resolver esse parênteses. Se eu vou mexer no parênteses, eu não vou mexer na chave, nem no colchete. Cheguei no parênteses. 2 mais 5 vezes 3. Primeiro, vezes. Então, 2 mais 5 vezes 3, 15. E o resto eu vou repetir. Vezes 2, menos 7, vezes 7, mais 1, mais 16. Eu não resolvi ainda o parênteses, então é nele que eu vou trabalhar. 2 mais 15, 17. Reparem que como eu resolvi a última expressão de dentro do parênteses, eu não preciso mais escrever ele. Ficou só o 17. Vezes 2, menos 7, vezes 10, mais 1, mais 16. Resolvido o parênteses, vamos para o próximo. O próximo são os colchetes. Então é aqui que eu vou trabalhar. 17 vezes 2, menos 7. Prioridade, vezes. Então, repito a chave. Colchete, 17 vezes 2, 34. Menos 7, vezes 10, mais 1, mais 16. Sobrou uma expressão ainda dentro do colchete. É ela que a gente vai fazer. 34 menos 7, 27. Vezes 10, mais 1, mais 16. Acabou o colchete, próximo é a chave. Vezes e mais. Prioridade, vezes. Então, 27 vezes 10, 270. Mais 1, fecha a chave, mais 16. Quase acabando. Ainda tem uma expressão, uma operação dentro da chave. 270 mais 1, 271. Mais 16. E aí é só terminar. 271 mais 16, 287. Resolvida a nossa expressão numérica. Beleza? Não tem por que entrar em pânico, não tem por que se assustar. De dentro para fora, parênteses, colchete, chave, seguindo aquela ordem. Primeiro vezes ou dividido, depois mais ou menos. Certo? Deixa o like. Até a próxima.